Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na religiosidade judaica, na época de Jesus, haviam 3 expressões clássicas: as esmolas, ou a partilha, a oração e o jejum. Nos primeiros 18 versículos do capítulo de número 6 do Evangelho narrado por Mateus, Jesus está ensinando sobre o desejo de Deus em relação à atitude dos adoradores, seja através das esmolas ou da partilha, da oração e do jejum. E é nesse contexto que ele nos ensina esse maravilhoso modelo de oração que nós conhecemos como Pai Nosso e que nos traz muita significação, não apenas de conhecimento, não apenas de aprendizado, mas também de experiência com Deus, também de experiência de relacionamento com este Deus a quem o próprio Jesus nos ensina a chamar de Pai. Pai Nosso. E é sobre essa oração que nós queremos pensar um pouquinho nesse momento. O significado da oração ensinada por Jesus e como isso tem influência, ou como essa oração pode influenciar a nossa prática diária do Evangelho, a nossa prática diária da oração. Acredito que a primeira questão que se destaca quando nós observamos não só o texto que trata da oração do Pai Nosso, mas todo esse entorno que está descrito ali no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ou do Evangelho narrado por Mateus, é que Jesus está contrapondo um modelo de oração, ou o modelo de oração que ele ensina, à maneira como outras pessoas e outras expressões religiosas oravam. Um fato é que todas as religiões têm algum tipo de oração, mas só o Evangelho nos ensina que Jesus diretamente nos coloca em contato com o Pai. E é por isso que a oração, ou o modelo de oração cristã, é diferente, tem que ser diferente dos demais modelos de oração que se vê em outras expressões religiosas. Por isso, no contexto, Jesus cita pessoas que gostavam de orar e repetir frases durante as suas orações, na expectativa de que, por tanto falarem e de tanto repetirem, talvez cansassem a divindade a quem se dirigiam as orações e a pessoa pudesse então receber os seus pedidos. Eram frases vazias, repetidas e repetidas. Mas Jesus traz um pouquinho mais para perto o ensinamento sobre oração, contrapondo o modelo de oração cristã à oração que os fariseus faziam, aquela seita religiosa judaica que gostava de praticar as minúcias da lei, mas que por vezes se afastava do amor e da misericórdia. E no entendimento de Jesus, na leitura que Jesus faz da religiosidade judaica através da expressão farisaica, ele identifica pessoas que distorciam o sentido da oração e que, ao invés de glorificar a Deus, glorificavam mais a si mesmos quando estavam fazendo as suas orações. Ao invés de exaltar o nome de Deus, exaltavam mais as suas próprias virtudes. Ao invés de testemunharem da palavra de Deus, falavam mais a respeito de si mesmas. E no ensino de Jesus, distorcer o propósito da oração é entornar tudo, é derramar tudo, é virar de cabeça para baixo aquilo que foi dado como bênção. No escopo da teologia reformada,
nós temos aprendido que a oração é um meio de graça, é algo que vem diretamente da bondade, da graça de Deus, para abençoar a pessoa que tem a oportunidade de fazer uma oração. E, especialmente no contexto cristão, a pessoa que busca a Deus em oração através de Cristo Jesus, só pelo fato de estar buscando a Deus e poder, como aprendemos aqui na oração do Pai Nosso, chamar Deus de Pai, só por isso ela já é abençoada. Mas, como Deus é maravilhoso, Ele também tem prazer em atender às nossas orações, não conforme a nossa vontade arbitrária, mas conforme a vontade graciosa da sua bênção que vem sobre nós, do seu conhecimento de todas as coisas que nos atende segundo a sua bondade. Depois de pensar um pouquinho, né, nessa base estrutural, digamos assim, que compõe a oração que a gente chama de Pai Nosso, eu gostaria de refletir no princípio maior desta oração, pensando um pouquinho nos nossos dias. Porque, entre outras coisas, esta oração, já de início, nos chama para algo comum, para algo coletivo. Retira da oração a individualidade e estabelece a coletividade como regra. Pai nosso, pão nosso, venha sobre nós, nos abençoe, nos livre do mal. A oração do início ao fim ela é composta por este pronome coletivo, né, de algo que nos engloba e nos coloca todos, ou todos nós que estamos buscando a Deus, nos coloca na mesma condição, pois temos um mesmo Pai. E a partir disso eu fico pensando que a oração do Pai Nosso, como um verdadeiro modelo de relacionamento com Deus, deveria servir, melhor dizer, de um autoexame a todos nós que temos buscado desenvolver a nossa espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã, né, não se desenvolve ou não pode ser desenvolvida de maneira individual. Ela precisa ser sempre pensada, precisa ser sempre trabalhada do ponto de vista coletivo. Nós somos membros do mesmo corpo de Cristo e juntos invocamos o Pai que é nosso, pedindo tudo aquilo que nos é comum, que todos nós precisamos. E aí eu fico pensando que essa pandemia que nós estamos enfrentando nos ensina algo também a respeito disso, que nos faz perceber com maior clareza o ensino desta oração que Jesus nos deixou. Porque hoje não é possível mais pensar que basta apenas eu ter saúde. Porque uma outra pessoa que não tenha, que esteja contaminada com o vírus, pode então passar para mim. Então nós precisamos que todos estejam saudáveis. Precisamos de um remédio para todos. Precisamos de uma cura para todos. Precisamos que todos tenham igual cuidado em relação ao cumprimento dos protocolos de higiene, em relação ao uso da máscara, em relação ao afastamento social, né, a esse tempo em que é tão difícil para nós, mas nós precisamos deixar de nos abraçar, para enfrentarmos esse tempo em que não podemos ficar pegando nas mãos uns dos outros, temos que nos cuidar, higienizar as nossas mãos constantemente, e não basta apenas que eu faça isso. Todos nós, na sociedade, na cidade, na igreja, todos nós precisamos fazer. Todos nós temos as mesmas necessidades porque estamos todos diante de um mesmo desafio, de uma mesma pandemia, diante de um vírus que não escolhe pessoas, que não escolhe pela raça, que não escolhe se é homem, se é mulher, se é mais novo ou se é mais velho. Um vírus que, entre aspas, é democrático
e nos coloca todos diante da mesma necessidade. Hoje estamos orando: Pai Nosso, dá-nos a cura de que todos nós precisamos. Que esta oração ensinada por Jesus transforme o nosso modo de orar. Mas para que o nosso modo de orar seja transformado, nós precisamos, sobretudo, que a oração do Pai Nosso, que o Evangelho como um todo transforme o nosso modo de pensar, a nossa mente e o nosso coração, para que estejamos agindo de acordo com a vontade daquele que é Pai de todos nós e que expressa essa vontade através do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho amado. Que esta seja uma realidade transformadora na vida de todos nós que estamos enfrentando tempos tão difíceis. Vamos orar novamente? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos. Em Cristo Jesus. Amém.